confirmação da palavra, às vezes a gente acha que é coisa da cabeça da gente, né? Mas o salmo que foi pedido hoje também, né? Ele falou muito no meu coração. O hino também, que é de louvor, né? Que fala sobre os muros de Jerusalém, a nova Jerusalém, né? E Neemias foi um dos profetas escolhidos por Jesus, primeiro por Deus, né? Porque a gente vê em cada livro aqui da Bíblia, o Senhor levanta um profeta, né? Para fazer. Às vezes tem muros derribados dentro da nossa casa, né? Dentro da igreja, onde a gente trabalha. E o Senhor sempre levanta um para erguer, né? Aqui tem a nossa pastora, né? O anjo da igreja. Louvado seja Deus. Então, o Senhor concedeu a ela, né? O dom de erguer, né? Aleluia. E nós estamos aqui para ajudar, né? É dessa maneira. Jesus. Amém? Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Eucalias. E sucedeu que no mês de Cliseu, ao ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. E veio Hanim, que é um dos irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-os pelos judeus que escaparam e resgataram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando a Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, de guardas e conserto e benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração desse teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, a casa de meu pai, pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos mandamentos, nem estatutos, nem juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredirei, e vós espalharei estes povos. E vós converteis a mim, e guardai os meus mandamentos, e os farei. Então ainda vós, rejeitados, estão no cabo do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste a tua grande força e com tua forte mão. Aleluia. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos aos teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejaram temer ao teu nome. Fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante a este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Chamou a atenção aqui que Neemias era um homem temente a Deus, né? É verdade? E tudo que ele fazia, ele pedia a direção do Senhor. Então, não é ditado, né? Quando a gente ora e busca o Senhor, tudo dá certo. É dessa maneira, Deus. Então ele pediu Oh, Deus! Né, em oração, né? Porque eu fui ler a história de Neemias, é muito bonita, né? É verdade. Porque a terra de Jerusalém ele não conheceu, né? Era a terra dos pais dele, né? Que foram jogados lá na Babilônia, né? Aleluia. Então não era a terra dele, mas os parentes deles que viviam lá. É dessa maneira. Então ele orou ao Senhor, né? O Senhor dá permissão para ele ir até lá e erguer os muros, né? De Jerusalém. Oh, glória. Gente, a palavra de Neemias, filho de Eucalias, e sucedeu no mês que Quisleu, o ano 20º, estando eu em Suzã, em Fortaleza. E veio a Hanim, de um dos meus irmãos, e ele é um de Judá,
perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e resgataram de um cativeiro acerca de Jerusalém, né? E quantos hoje em dia não vivem em cativeiro? É verdade. É dessa maneira. Mas eu sei que o Senhor levantou cada um de nós aqui. Oh, glória! Né? Aleluia! Tirar pessoas que vivem em cativeiros, pessoas que não tem ninguém por elas. É verdade. Abrir os olhos, né? E falar e outro fazer o nosso ídolo para que nós somos chamados, né? Cada um com um propósito diferente. Né? Eu creio que é isso. Né? Para a gente vir e buscar as almas que estão perdidas, né? Eu vi um ditado outro dia que diz assim, né? A gente só sabe o preço de uma ovelha perdida quando nós somos uma delas. É verdade. E o Senhor falou que Ele não vai deixar nenhuma para trás. Eu creio. Para cada um de nós. Oh, glória! E Neemias foi erguido aqui, né? Para salvar o povo do cativeiro onde eles viviam. Verdade. Né? Glória a Deus. E ele foi pedido e perguntou pro rei aqui, né? O Artaxerxes, né? Como ele era servo fiel, Aleluia. copeiro do rei, Eita, Deus! né? Ele era servo, né? E ele foi para outro lugar para ser Aleluia. servido, né? Ele foi levantado como líder, né? Verdade. Montou uma equipe para erguer os muros de Jerusalém, né? E eles começaram por onde? Pelas brechas, né? É, Deus! Pelas brechas que eles É começaram. dessa maneira! E é isso, o Senhor quer que a gente feche as nossas É brechas. assim, Porque o Deus! inimigo ele não venha se levantar por nenhum de nós, né? Porque se nós vamos fechar e deixar buraco, aí o inimigo entra, faz a arruaça É e verdade. o muro que a gente acaba erguendo, ele cai, né? Então começamos por onde? Pelas brechas, fechar as brechas para que o inimigo não tenha Aleluia. nem por onde entrar, Oh, né? glória! Porque a palavra diz que o Senhor ele é educado, né? Ele não entra na vida de nenhum de nós se a gente não der permissão, né? Agora o inimigo não. Fala, O Deus! inimigo ele entra num buraquinho menor. Aleluia! O menor que você tiver, ele entra e faz a arruaça, né? E o que nós temos que fazer? Não dê permissão para você entrar na minha É casa. verdade! Não dê permissão para você entrar na minha Em casa. nome de Jesus! Não dê permissão para entrar no meu ministério. O nosso ministério é qual? O primeiro. É a nossa casa, a nossa família. É Louvado por isso que seja nós Deus! estamos aqui, né? Orando e buscando ao Senhor. Eu creio! Se a nossa casa não estiver de pé, de que adianta nós ficar tentar levantar os muros lá fora, se a nossa casa ela não está erguida, né? Então a gente tem que parar de reclamar, parar de murmurar, né? Porque o Senhor levantou nós como coluna. Eu creio! É a coluna da nossa casa. somos nós. Glória! Para nós edificar os muros de dentro da nossa casa, primeiro, antes de qualquer um ali fora. Que a nossa vida seja exemplo. Em nome de Que a Jesus! nossa vida seja testemunho para levantar aquele que está caído lá no chão. É para isso que eles nos chamam. É Deus! Os muros da nossa casa, do nosso ministério, a nossa casa. Não é? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E disseram-me, o restante que restaram do cativeiro, lá na província, que estão em grande miséria, Meu Deus! e o muro de Jerusalém fedido e as suas portas queimadas pelo fogo, né? Quantos não vivem em cativeiro? É Jesus! Né? Ele sofreu por um povo que ele não conhecia, não conheceu, né? Aleluia! Mas era sangue, era família dele. É verdade! Né? E quantos não tem aí que não tem nenhum da família erguido para buscar por eles? Meu Deus! Né? Nós estamos aqui na casa do Senhor. Oh, e Deus cada do um céu! aqui dentro. Não é só pela nossa casa. Esse dia o Senhor me acordou de madrugada, era 3 horas da manhã. Eu levantei para me orar. Ele me despertou. Assim, eu não sei explicar, sabe? Tipo assim, quando eu acordo durante a noite é para orar. Às vezes as pessoas não sabem o que a gente faz, né? É verdade! E eu levantei para orar, eu não sabia o motivo e o porquê. Né? Orei por todo mundo. E o Senhor mandou orar pelas nossas crianças. É verdade! Por todas elas. Ô, glória! Né? E que nem já foi falado aqui na igreja também.
E em outros lugares também, né? Que o inimigo está furioso. Furioso. Ele se enfureceu lá atrás, É verdade. né? Quando foi para Jesus vir à terra, Meu Deus. né? Quando Moisés também veio. É, Então ele pai. está furioso com as crianças, porque cada um que se levantar hoje é para deixar ele cair, né? Então ele está enfurecido. E o Senhor me acordou de madrugada. Ô, glória. E a gente ora todos os dias, todas as horas. Eu falo que é todas as horas. No momento que eu não estiver com alguém, eu estou orando. Tô lá Aleluia! ora, não, Senhor. Né? A gente não sabe qual que é o motivo, mas Ele escolheu cada um de nós com um É propósito. dessa maneira. Nós vamos descobrir, né? Nós vamos descobrir. A gente só tem que se manter na posição e deixar Ele trabalhar na nossa vida, né? Aqui no quarto diz assim: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante a Deus do céu. Né? Então eu creio que ele não sabia o que ele ia fazer. Né? Ele jejuou, ele orou e pediu direção ao Senhor do que ele deveria fazer. Né? Porque foi a terra dos pais dele. Né? Ele não teve naquele lugar junto com eles. Mas ele sentiu a dor de quem estava lá. Né? Ele estava sentindo a dor. Eu creio que foi o Senhor que colocou no coração dele, né? Antes dele pensar, o Senhor já tinha colocado. E no rei também, né? Que autorizou ele aqui para aquela terra distante onde ele não conhecia ninguém, né? Mas o Senhor levantou ele como um líder para montar equipes, uma em cada lugar, né? Cada um ergue um tijolo. É verdade, Deus. Naquela época não foi tijolo, Ô, era madeira. glória. Aleluia. Só que cada um ergueu um propósito. Ele juntou no canto, outro no outro, e o muro se ergueu. E a Bíblia fala que foram 52 dias. Eita. Quem ergue um muro, né, que eu creio que não era tão pequeno, nem tão estreito, em 52 dias, foi o próprio Deus, né? Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo diz assim: Ah, Senhor, ele fez uma oração a Deus, né? Aqui. Diz: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda os consertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus ornamentos. E sejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvir orações do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, que faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. De todos nós rompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos nem estatuto, nenhum do juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredirei e espalharei o teu povo. Né? Então aqui ele já estava dando ordem a Moisés para espalhar o povo dele. Né? Alguns foram criados e morados lá na Babilônia, né? Mas outros foram para outras terras distantes. É verdade. Né? E na Bíblia também fala que quando ele começou a erguer os muros, os inimigos se rebelaram. Meu Deus. Por quê? Quando vê a obra do Senhor crescendo, É verdade. aí chega um para dar uma rasteira. É o Tobias e Sambalá. Falar que você não é capaz, que você não vai conseguir. Né? Mas ele orou a Deus, pediu direção para Deus. Que poderia dar errado? Né? Para quem é o dono de tudo, da obra, quem é o dono da nossa vida é Ele. Então não teria como dar errado, porque foi o Senhor que levantou. Né? Apesar da mão do homem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Apesar da mão do homem, foi ele que era o Senhor que estava dando autorização para ele. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Então o Senhor, ele é fiel para Glória a Deus. que ele tem feito. As promessas do Senhor não têm prazo de validade. Glória a Deus. E as promessas do Senhor não têm prazo de validade. É, Jesus. Aleluia. No muro
de Jerusalém foram 52 dias, né? Tem gente que espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando o Senhor falar que vai acontecer, Eu creio. vai acontecer. É só esperar que Ele faz o de melhor para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Oi, é o 8, 9 agora. E vós que converteis a mim e guardeis meus mandamentos, e os farei. Então ainda que vós rejeitar, este é o cabo do céu, que lá se ajuntarão e trazei no lugar que tenho escolhido, ali, para fazer habitar em meu nome. Né? Então ele foi juntando pessoas, né? Cada canto é onde o Senhor fala, ele junta. O Senhor, ele dá a voz de autoridade para nós juntar, não de espalhar. Levanta aquele irmão que está caído, né? Dá uma palavra de conforto para ele. Então ele escolheu cada um de nós para juntar, não para espalhar. Eu creio, Jesus. E ele juntou o povo de longe e de perto, né? Para montar os muros de Jerusalém. Este ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Então ele almejava isso, né? Que estava falando para o Senhor que era o povo dele, o povo que ele tinha juntado para fazer o ID dele. Né? Então que ele queria juntar o que estava espalhado para unir forças e construir os muros de Jerusalém. Né? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e à oração do teu servo. É a oração do teu servo para que deseje temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante os homens. Então ele era o copeiro do rei. Né? O copeiro que servia ao rei com obediência, né? Aquele que servia o vinho para ele, servia a comida dele, né? E o rei achou graça. O 2 também diz assim, né? Percebeu que após o mês de Nissan, no ano 20º do rei Astaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. Então o rei conhecia o servo dele, né? Ele viu tristeza no coração de Neemias, né? Porque ele queria fazer alguma coisa e não podia. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Porque não estás doente? Não, isso não é tristeza de coração. Então temi com muito em grande maneira. E disse ao rei: vive o rei que vive para sempre. E ainda tem que servir o rei com alegria, né? É verdade, triste, chorando com o coração rasgado. Né? E dessa forma que nós também devemos servir ao Senhor. Né? Não deixar a tristeza bater o nosso coração. E servir ao Senhor com excelência, dando o nosso melhor para Ele, né? Às vezes ele está machucada, está triste, está doente, mas dá graça ao Rei. Ele deu viva ao Rei. Nós temos que estar viva a Jesus, porque nós estamos aqui, né? Na presença de Deus, adorando e agradecendo o nome dele. E disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, o legado sepulcro dos meus pais, acenada e tendo sido consumida as suas portas ao fogo, né? Então ele estava triste e falando ao Senhor: imagine que coragem é essa de pedir ao rei autorização, né? Eles naquela época era matado e fulminado se estivesse triste, se servisse ao Senhor, ao rei, né? Da época, se servisse a ele com tristeza no coração, né? E o rei disse: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei o teu servo, e aceito a tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que edifique. Né? Ele pediu autorização para edificar os muros de Jerusalém. Né? Que ousadia ele tinha. Assim somos nós também na presença do Senhor. Nós temos que ter ousadia com Ele, pedir as
Ele vai dando direcionamento e nos surpreende. Eu acredito, Jesus. Ele nos surpreende com o de melhor. E assim o rei fez para Neemias, né? Mas também porque ele pediu para quem, né? O Senhor, de todas as coisas, né? Eu creio que só aconteceu porque o Senhor já tinha colocado no coração de Neemias. É verdade. E também no coração do rei, né? De fazer alguma coisa para o teu servo, né? Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei que envia, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei: se o rei parece bem, dê-me as cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue me ajudar. E ainda foi mais ousado, né? De pedir as cartas. De pedir as cartas para em outra cidade. E nós também temos que ter essa mesma ousadia para o Senhor. Não de encostar o Senhor na parede para ele fazer o que a gente quer, né? Mas de pedir, de ter ousadia, de falar diretamente o que o desejo do nosso coração. É verdade. Que o desejo do nosso coração seja o dele também para nós. Porque ele sempre tem um de melhor para nos oferecer. Nós que somos ingratos. É verdade. Na hora de pedir ou de agradecer. É verdade, Senhor. E disse mais o rei: se ao rei parecer bem, dê-me as cartas aos governadores além do rio, para que me dê passagem até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Zafé e guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas, passo das casas, e para o muro da cidade, para que as casas que haver de entrar. E o rei as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele não estava sozinho, né? Quem é o dono do ouro e da prata? É o Senhor, né? Então vinham os governadores ali do rei, dei as cartas ao rei, e o rei tinha enviado comigo o chefe dos exércitos e cavaleiros. E que ouvindo Sambalate, Aronitas e Tobias, servos amonitas, ali desagradou com grande desagrado que alguém viesse à procura dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e ali estive por 3 dias. E de noite levei um pouco de homens comigo, e me declarei a ninguém que o meu Deus é, pois, como coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E eu creio que quando ele se levantou para fazer isso, quantos não aceitaram, né? Fala assim: é só mais um que vai vir aqui comprar, que vai fazer, vai deixar de fazer e vai deixar tudo pela metade. Acho que teve muitos daqueles que não deram crédito para ele, né? Mas ele levantou uma equipe sólida, né? Eu creio que é mandada por Deus. É que nem nós, né? Muitos desacreditam, fala que você é incapaz de conseguir alguma coisa ou de fazer alguma coisa, né? Mas quem é o dono da promessa? É o Senhor. Ele prometeu a cada um de nós. Então, quando vier afronta, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, ora, pede direção ao Senhor. Eu creio. É Ele que renova nossas forças. Aleluia. É Ele que nos fortalece. Então não tem por que fulano dizer que você pode ou que você não pode. Sendo que quem te escolheu foi o Senhor. Então eu creio que aqui também se levantaram muitos, né? Contra ele, que ele não ia conseguir. Aqueles que estavam lá sentados, entregados às traças, no cativeiro, achando que aquele era o fim deles, né? Mas quando viram um homem de Deus entrar naquele lugar e fazer o que ninguém foi capaz de fazer, né? Eles se rebelaram contra eles, né? E eu creio que o Senhor vai levantar cada um de nós para fazer o ID dele. Não importa quantos rasteiros a vida te dê, né? Quantos levantes contra as nossas vidas, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, né? Mas o Senhor vem nos fortalecer cada vez mais, né? Nos dando graça. E o 13 diz assim: e de noite saí pela porta dos vales, para a banda da fonte do dragão e para a porta do moturo.
e contemplei os muros de Jerusalém, que ali estavam fendidos, e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ele deve ter visto essa imagem e falado assim, mas será que eu vou conseguir? Meu Deus. Mas eu creio que quando ele chegou lá, ele teve essa visão, né? De tipo assim, nós mesmos somos assim. Nós se deparamos de frente a um problema e falar assim, mas eu não vou conseguir, eu não posso, né? Mas o Senhor fortaleceu ele naquele momento. Eu me chamei aqui para ser um derrotado. Né? E aí o Senhor foi dando força, juntando mais, né? Um em cada lugar, uma equipe em cada lugar, e assim, é uma equipe. Ninguém trabalha sozinho. E o Senhor levantou ele como líder, né? Para dar as instruções. Eu não sei se ele colocou a mão na massa, né? Mas eu creio que os que estavam junto com ele o ergueram com excelência. Porque assim diz a palavra, né? Louvado seja o Senhor. E passei a porta da fonte e viveram do rei, e não havia lugar onde pusesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então à noite subi ao ribeiro e contemplei os muros. Voltei e entrei à porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados de onde fui, nem o que fazia, porque ainda então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, e nem os mais que faziam obra tinham declarado coisa alguma. Então disse: bem vede a vós a miséria que estamos, e Jerusalém está assolada, aqui as portas têm sido queimadas pelo fogo, e vinde depois reedificaremos os muros de Jerusalém, e não estava mais em opróbrio. Então lhe declarei com a mão de Deus que fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantaremos e edificaremos, e esforçamos com as mãos para o bem. Então muitos ali também queriam desanimar Neemias, né? Falar para ele que estava tudo acabado, que não tinha mais jeito. Mas aqui é a palavra que ele fala assim: então declarei com a mão de Deus que me fora favorável, como também as palavras do rei que lhe tinham dito. E disseram: levantemos e edificaremos. E esforçaram as mãos para o bem. Aleluia. Porque ouvindo Sanbalate, Amonitas e Tobias, servos amonitas de Gesem, Arábia, zombaram de nós e desprezaram-lhe, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis se rebelar-vos contra o rei? Então esse aqui foi um dos que queriam desanimar ele, falar que ele não ia conseguir, né? Mas ele foi, além de ter ido ao nome do rei, ele foi o Senhor que escolheu ele para estar aquele rei. Então não tinha como dar errado, né? Da mesma forma em nossas vidas. Né? Quando oramos ao Senhor e pedimos direção para Ele, o que acontece de dar errado? Não vai, nada vai dar errado. O que Ele quer de cada um de nós é o que? Posicionamento. É dessa maneira, Deus. O propósito está na mão de cada um aqui. Aleluia. Só falta a gente se posicionar e deixar o Senhor trabalhar, né? Então lhe respondi e disse o Deus dos céus, que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós tende paz, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, essa palavra foi de edificação, né? Porque tinha um líder mandado pelo Senhor. Da mesma forma tem a nossa pastora aqui, né? A nossa líder, né? Que a gente tem que se espelhar e fazer a obra para ela. Né? Ela é a coluna e nós o resto do corpo. Né? E eu creio que tem lugar preparado para cada um de nós. Né? Isso aqui não passa, nós estamos engateando, né, Bia? Nós estamos engateando. Mas um dia a gente vai chegar no verdadeiro propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Aleluia! Né? Só basta que a gente tenha, se mantenha na posição, né? E deixa o Senhor trabalhar. Amém? E agradeço a oportunidade de Jesus.